Boa noite. Ai, pois é, também cheguei agora. E Bárbara, como eu disse para vocês ontem, rapidinho lá na live curtinha de 8 minutos, que pois é, vim correndo porque eu estou ajudando a servir numa missa, né? E a missa, o padre, boa noite, Adriana, quanto tempo, tá boa, querida? O padre não tem pressa nenhuma de celebrar a missa dele é quase 2 horas. E realmente, assim, é bem longe daqui, é numa outra região, atravessa Belo Horizonte. Mas, meus queridos, minhas queridas, nós estamos aqui juntos, né? Boa noite, primos, boa noite, primo Miguel, boa noite, meus amados, meus companheiros, né, de desejo de vida nova, né? Cláudia, lá de Rio Pomba. E boa noite a todos vocês que estão entrando. E nós estamos aqui hoje fazendo a live que seria de ontem, né? Eu fiz o máximo possível para avisar vocês que foi um problema de falta de energia elétrica, então estava sem iluminação adequada. E também, boa noite, Cris, boa noite, comunidade. E também acontece o seguinte, que o meu celular, ele não ia suportar muito tempo, e por isso estamos aqui hoje, né? Na verdade, é sempre uma alegria estar com vocês, é mais que uma alegria, sinceramente, é uma realização, né? Que é muito ouvir sobre a comunicação afetiva, né, Alessandra? Adriana? Pois é. Saudades também, né, gente? Esse isolamento nosso tem o seu lado positivo, faz a gente refletir, né? Uma série de coisas, mas também dá muita saudade, né? Aquela liberdade total que a gente tinha de ir e vir, a gente tá tão acostumado com isso, né, gente? E, enfim, a gente oferta também esse momento para todos aqueles que estão precisando muito, muito. Obrigada, obrigada. Obrigada pelos elogios. E a gente tá, né, tem muita gente precisando muito, né, de que a vida entre nos eixos, como um trem entra num trilho, né? Nada mais desesperador do que um trem que sai do trilho, né, gente? Então vamos com esse momento, com essa vontade de aglomeração comunitária, né? O Bernardo quer ver a clínica cheia, pois é. Todas essas coisas são muito queridas para nós, né? E a gente dá valor nesse momento. Quando a gente pensa num trem que saiu do trilho, né, gente? A gente pensa, nossa, vai acontecer grandes desastres. E assim a nossa vida, né? Quando a gente sente que a gente está assim, sem rumo, né? O que aconteceu em Coimbra, minha amada, que vocês estão tristes hoje aí? A gente tem que tentar, pelo meio da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, o máximo possível, colocar o nosso trem no trilho, né? O trem da nossa vida, não no sentido de sermos certinhos e irrepreensíveis, porque faz parte da natureza humana o erro, mesmo que este erro não seja, aliás, sinceramente, a maioria do erro do ser humano não é algo premeditado. Nós temos aí, sim, pessoas que premeditam o mal, mas elas são a minoria na Terra, embora não pareça, mas né? As demais pessoas, como nós, por exemplo, erramos por uma certa carência, por um impulso, erramos por medo, não é?
Por que que uma criança mente já lá pequenininha? Porque tem medo do castigo, né? Então, essas coisas todas, elas devem ser repensadas para a gente ter uma comunicação afetiva. A gente já tem que estar linkado. Agora que eu vi aqui, um menino de 3 anos faleceu. Então, nós vamos lá em Coimbra, né? Nós vamos entregar toda essa família, entregar essa criança também, que ela possa... A gente sabe que a vida é eterna. Olha, para mim aqui a internet tá boa, tá, Adriane? Aqui tá legal, aqui não tá dando pico não, tá? Mas eu estava dizendo o seguinte, que para a gente ter essa comunicação afetiva, a gente já tem que começar lá na questão das intenções, né? Eu quero... Ali no meu cenário eu pus 3 livros que eu já escrevi, né? Eu tenho outros que estão por sair ainda. Eu coloquei a florzinha como uma comunicação da natureza conosco, dessa beleza que a natureza traz para nós, a forma afetiva que Deus tem de comunicar conosco, com essas expressões da natureza, não é? Vamos falar da intenção. Eu quero começar nosso momento aqui fazendo 2 perguntas, tá? A primeira delas é o seguinte: qual a qualidade mais forte que você tem? A qualidade que mais te exprime? Pensa aí um pouquinho. Qual é a sua maior ou melhor qualidade? Não pense em muitas, eu quero que você pense em uma qualidade. Tá? Eu diria assim, diretamente, se num impulso, para mim, a minha melhor qualidade é a perseverança. Eu sou uma pessoa muito difícil de desistir de um projeto, eu sei dar tempo para que ele aconteça, eu tenho resiliência, mas olha só que legal. Tem gente que já tá falando, ó, minha maior qualidade é o cuidado, o outro é o amor, e assim, ok, ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte, já com a comunicação afetiva. Eu disse, Érica, que eu quero que você pense na sua maior ou melhor qualidade, só uma. E já começando, então, nessa proposta de comunicação afetiva, fale afetivamente para você agora. Eu vou ficar uns segundos em silêncio para que você diga. Então, por exemplo, as pessoas que estão dizendo amor, né? Você que é uma pessoa, você vai falar como se tivesse você na sua frente, você vai falando, Bernardo, você, a sua melhor qualidade é o amor. Fale para si mesmo, feche o olho e se veja no espelho. Fale para si mesmo. Raquel, sua melhor qualidade é a perseverança. Fale para si mesmo. Deixe isso ressoar dentro de você. Adriane, sua melhor qualidade é ser prestativa. Adriane, a sua melhor qualidade. Adriana, a sua melhor qualidade é o cuidado. Depois que você disser a sua melhor qualidade, você vai te parabenizar por isso. Parabéns por isso. Parabéns por isso. Olha só que interessante, gente. Nós somos seres de comunicação com o outro, com a gente mesmo, com a transcendência, com aquilo que está além de nós. Como comunicar com a gente mesmo de forma afetiva. Começando por aí, nosso tema. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, agora desfocando um pouco dessa história da comunicação com a gente mesmo, tá? Agora a pergunta é de outra área. Se você joga uma semente
Parabéns aí pela determinação, pelas perseveranças, pelos carinhos, pela autocrítica. Nós precisadíssimos estamos disso, né? Edilan. Precisadíssimos de autocrítica, né? Nossa, super precisados. Então, mas tem sim, querido. Você pode não reconhecer a sua qualidade, mas todos nós temos qualidades. É impossível uma pessoa que não tenha qualidade. Então, vamos agora uma outra pergunta para a gente ir aprofundando sobre esse tema da comunicação afetiva. Se você pega uma semente e joga na terra ou planta, arremessa, né? Se você planta com cuidado, a questão de plantar uma semente, mesmo que você nem tenha nunca plantado uma semente, mas você vê pessoas plantando, você vê pessoas cuidando de jardim, você vê imagens de semente brotando. Quando uma semente ela é colocada adequadamente numa terra, o quanto você acredita que ela vai brotar? O quanto você acredita que uma semente arremessada em terra vai brotar? Ou pensa na muda, né? A gente planta muita muda, né? Pensa naquela mudinha. Pois é, 110%. Bacana. Bacana. 100%. Quanto que você acredita, né? Olha só. Gostei do 110%. Cida 100%. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. O quanto ela é cuidada é o quanto que você acredita, né, Sueli? Bacana a sua resposta também, né? Então, a gente acredita em sementes que brotam, não é verdade? A gente acredita em mudinhas que viram grandes arbustos. Isso aí, 100% se for regada, tem umas sementes insistentes, né, que mesmo maltratadas, elas brotam, não é verdade? A Aline, ó, já 50%, mas acredita, não é verdade? Olha, então veja bem, meus queridos, o que uma semente, o que uma mudinha, ela traz? Ela traz aquilo que está na essência dela, ok? Se você pega uma semente de girassol, ela vai dar girassol. Olha, gente, aquilo que está lá dentro da semente é potencialmente o que vai manifestar. Ok? Potencialmente. Se fizer um DNA da semente, um exame de DNA da folhinha do girassol, da pétala, é tudo a mesma coisa, porque tudo é girassol. Tudo é girassol. Adriane, mas olha, eu vou salvar a live no IGVT, tá? É até bom falar disso aqui, gente. O que tá acontecendo? O Instagram agora não tá salvando no Stories, tá salvando no feed, tá? Então você fica lá, volta lá depois, sua internet não tá legal, volta lá depois, que você vai estar acompanhando a live o tempo inteiro, que ela vai estar lá, e depois ela sobe pro canal do YouTube, tá bom? Fica brigando aí, não, senão você vai começar a sentir até raiva ou ansiedade, né? É muito ruim mesmo. Mas então relaxa, faz outras coisas, porque a live vai lá, tá lá te esperando. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Então veja bem, a comunicação, por que eu tô fazendo esta pergunta sobre o quanto a gente acredita que uma semente ou um arbusto vão crescer, né? Porque a comunicação afetiva, ela é aquela comunicação que faz vir à tona aquilo que já é. A comunicação afetiva é aquela comunicação que tem um poder de fazer o que a terra faz com a semente, ok? É aquele ambiente comunicacional
que faz com que o melhor de nós, ser humano, venha, e não é só de nós seres humanos não, de toda a criação, venha à tona, ok? Então esse é o primeiro ponto. Então por isso que eu pedi que você pensasse numa qualidade muito forte sua. Porque quanto mais você disser isso para você mesmo, parabéns, você é isso, parabéns, você é isso, mais você vai reforçando que essa semente venha se manifestar como planta, ou seja, como comportamento, como evidência para as pessoas e para você mesmo. Então eu já começo a lançar aqui um mini desafio. Amanhã é segunda, né? Então é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. Cada dia da semana você vai comunicar a si mesmo um parabéns por alguma qualidade sua. Eu sugiro até que você colhe ali na bilhetinhos no banheiro. Não se esqueça da sua qualidade de hoje e dos seus parabéns. Parabéns, fulano, você. Fulano é você mesmo, você vai falar seu nome. É muito poderoso a gente falar o nosso nome. Porque quando o nosso nome é evocado, todo o nosso sistema nervoso, eu ponho a mão aqui, porque toda consciência racional, ela põe toda a atenção quando o nosso nome é evocado. Então, quando você fala o seu nome, você põe toda a atenção, é como se fosse um mini holofote que te ilumina lá por dentro e põe atenção naquilo que já é. Você já é cuidadosa, você já é amor, você já é perseverante. E aí você vai aguando isso, ok? Então, mini desafio, comunicação afetiva, parabenizando. Ei, Monique, saudade! Pois é, menina, precisamos reencontrar, não é verdade? Então, começou com esse pequeno desafio, 5 dias. Lá na live da sexta-feira, eu vou estar com você perguntando se você fez o exercício. Se esquecer um dia, não tem problema, faz o outro, tá? Então, beleza. Então, esse é um ponto. A comunicação afetiva é aquela que tem o poder de fazer manifestar aquilo que é de melhor dentro do outro, dentro de nós, tá? Ô, Érica, eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Que você tá me perguntando. Agora, o que mais é a comunicação afetiva? A comunicação afetiva, ela é aquela comunicação que traz uma reparação ou uma restauração naquilo que já está danificado. Então imagine, né, nós temos muito aqui no nosso imaginário imagens de santos, por exemplo, porque faz parte da nossa cultura religiosa, mesmo que você não professe fé católica, mas imagens são coisas que fazem parte do nosso inconsciente coletivo, né? Então, o que acontece? Pensa que uma imagem antiga vai ser restaurada. Aí eu te pergunto, né? As pessoas falam muito comigo, a imagem de Nossa Senhora ou do santo, que era do meu bisavô, que foi passando de geração em geração, agora está na minha mão e eu me sinto muito honrado porque eu fiquei com essa herança. Ok, aí você olha aquela imagem que você acabou de receber, né? Que bom, Juliana, fico feliz, né? Gente, quem tá com a internet ruim, eu sugiro que veja depois a live, né? Tá bom? Para não ficar aí nessa tensão de tô entendendo, não tô entendendo, tá bom? Porque aí depois, no momento que a internet estiver melhor, você escuta. Talvez será o momento certo para você escutar. Vamos acreditar nisso, tá? Então, você pega aquela imagem que já está, vamos pensar que 200 anos, ela já tem um raspado ali, ela já está com o rostinho, né, tá, sei lá, já até sem feição. Você quer restaurar a imagem. Se você quer restaurar a imagem, você vai pegar a imagem e, pof, quebrar? Claro que não vai, porque a sua intenção é restaurar a imagem.
É o máximo possível, você vai ter aquele cuidado de pegar até aqueles pedacinhos que caíram e vai pondo tudo no mesmo recipiente e entrega para o restaurador. Olha que interessante. Veja bem, gente, olha só. A comunicação afetiva, então, ela vai trazer à tona aquilo que é bom e também vai reparar aquilo que está danificado. Então, a comunicação afetiva, ela é algo que vai curando nossas feridas emocionais, ela é algo que vai, imagine colocando curativos, né, nas nossas feridas. Aí, ontem eu disse para vocês que eu ia falar de uma história de uma pessoa que fez parte do nosso ambiente comunitário. Ele era um senhor, ele é, né? Ele já faleceu, mas todo mundo existe. Muito, mas muito machucado em termos de sentir rejeitado, principalmente pela mãe. Uma história que ele se sentia assim desconsiderado, embora tenha sido criado e cuidado pela mãe como os outros filhos. Bom, então num ambiente nosso, voluntário, onde a gente precisa que cada um se posicione, que faça uma coisa e tudo, né, toda vez que ele era demandado, você podia trocar essa luz, você podia, enfim, fazer um orçamento disso ou daquilo, todas as vezes tinha reclamação. Todas. Desde tira esse livro aqui de cima para mim, até, e aquilo foi me levando assim a entender que existia alguma coisa, porque como pode uma pessoa reclamar e veja bem, as lideranças naquele momento da comunidade eram todas de mulheres, e aí eu comecei a entender que talvez ele tivesse um problema com essa autoridade de mulher, né? Aí fiquei sabendo que sim, que era questão dessa mãe, que ele não se sentia amado. Consequentemente, ele acabou falando de coisas, da dificuldade dele de relacionar com a filha mulher, com a esposa. Então, quer dizer, a mulher, né? A mulher é algo que deixou feridas nele por causa desta mãe, ok? Juliana, querida, mas nós estamos juntos, vamos colocar esse... Eu iniciei a live aqui falando que da gente pôr o trem no trilho, né? O trem da nossa vida no trilho, para ele ir tranquilamente, fluida, né? Para que a nossa vida flua e nós vamos colocar essas coisas no trilho para essa ansiedade não ter mais domínio, não é? Bom, então entendendo que já existiam feridas na vida dele, porque claro que a pessoa não estava reclamando de mim ou gritando comigo, porque eu não tinha essa participação na vida da pessoa para ela estar tão reclamona assim comigo, né? Eu falei, não fui eu que machuquei essa pessoa, mas às vezes não somos nós, mas nós somos a vítima da dor dessa pessoa. Ok? Então, eu comecei a entender que para comunicar algo para ele, e inclusive que ele fosse demandado em certas tarefas, era preciso ter uma nova linguagem. E aí eu comecei a refletir e até mesmo orar, e me veio fortemente que ele deveria ser chamado de filho. Então, toda vez que você for pedir algo, Raquel, veio na minha cabeça, comece a frase chamando-o de filho. Ele era muito mais velho do que eu, mas eu chamava, eu entendi que aquela comunicação seria afetiva, ia reparar ali alguma coisa dolorosa da figura da mãe nele, e eu comecei a falar, filho, você troca essa lâmpada para mim? Filho, filho. Aparentemente algo estranho, porque eu bem mais jovem do que ele, etc. Mas aquilo foi abrandando, e as 3 vezes que eu pedi para ele coisas, começando a frase com filho, a 4ª vez ele já não reclamou mais.
E aí ele foi dizendo assim, nossa, eu acho uma coisa bem interessante, parece que o meu coração está sendo curado de alguma coisa. Resumidamente, foi por causa dessa comunicação tão assertiva e tão afetiva, porque quando eu chamava de filho, eu sentia como um filho espiritual, isso era verdade para mim, né? Ele foi então se abrindo para um perdão à mãe, isso tudo foi acontecendo automaticamente, viu, gente? Eu não tive que ficar ali falando para a pessoa, ele mesmo ele foi buscando reconciliações com as figuras femininas, e, gente, passou-se uns 4 anos, ele já estava tão reconciliado, né, com a vida, com as pessoas, e ele disse assim, estou pronto para ir para o céu. E o dia que eu estava dando formação para ele, não só ele, eram 5 pessoas na capela, a hora que ele disse, eu estou pronto para ir para o céu, eu senti aquilo vibrar. Falei, gente, ele está falando a verdade, ele está pronto, não é uma fuga. E realmente 10 dias depois, a gente estava enterrando. Veja bem, gente, uma pessoa que por causa de uma comunicação afetiva foi fazendo toda uma reparação, uma prontidão, no caso dele, ele estava tão... E eu perguntei assim, mas e se você falecer agora? Você fica felicíssimo, porque quer dizer que eu cumpri toda a minha missão, quer dizer, então aqui nós não estamos tendo a morte como um castigo, mas no caso dele como um brinde, né? Como uma vitória, e assim que ele conseguiu. Então, a comunicação afetiva, ela traz essa ideia também da reparação, de vir à tona aquilo que é bom e da reparação de feridas, né? Aí, gente, nós precisamos muito estar ancorado nas nossas intenções. Qual que é a minha intenção com meu filho? É só corrigi-lo ou castigá-lo por alguma coisa? Qual é a minha intenção com meu filho? É só corrigi-lo ou penalizá-lo porque ele chegou na minha vida e está só me dando trabalho? Vamos dar uma pesquisada aí nas nossas intenções, tá? Exatamente, Adriana, a abertura dele foi essencial. Mas ela começou assim por essa sutileza de uma palavra que foi, né, pondo remedinho na ferida do coração dele. Qual que é a intenção? Você imagina, gente, olha, eu não tenho filhos carnais, mas eu sou líder. E você como pai, como mãe de família, como uma pessoa que tem aí que cuidar da sua casa, dos seus irmãos, ou do seu pai ou da sua mãe, você exerce uma liderança e tem momentos de tensão, onde a gente, sinceramente, a gente tá mais para estrangular do que para poder ter comunicação afetiva, não é verdade? E é por isso que a gente precisa estar ancorado na intenção, por mais que aquela pessoa me tensionou e tal, mas qual que é a minha intenção com ela, né? A minha intenção pode ser a comunicação afetiva, pode ser o mesmo que comunicação não violenta, só que ela é mais profunda ainda, porque nós estamos falando de atingir o inconsciente das pessoas, tá? Então eu diria que ela é um pouco mais profunda que a comunicação não violenta. Então, voltando na intenção, qual que é a intenção, né? Eu tô tenso, puxa vida, eu tô aqui coordenando a comunidade inteira e tal, peço para alguém trocar a lâmpada, a pessoa reclama, né? A pessoa reclama, quer dizer, eu tenho ali um motivo para estar estourando, porque eu já tô tenso, porque eu pedi uma coisa tão pequena e a pessoa tá reclamando, porém eu preciso estar ancorado na minha intenção. Qual que é a minha intenção de liderança? É realmente estar trazendo bem? Qual que é a minha intenção de ser mãe? Qual que é a minha intenção de ser esposa? Qual que é a minha intenção de ser cidadão? Não é? Qual que é a minha intenção de ser membro de uma igreja? Qual é a intenção? A intenção, eu tenho certeza, como nós somos seres de uma dimensão espiritual, ela será sempre uma dimensão
desculpe, uma intenção positiva. E se você não está tão positivo nesse momento, você vai começando então a comunicar com você mesmo as positividades, né? Começa por você, planta em você. Não, eu estou impaciente, mas eu não vou ficar, não preciso de ficar impaciente, ok? Então, ok, então vamos lá, vamos avançar porque o conteúdo é um pouco grande, né? Ancorado na sua intenção, você vai procurar sempre a melhor forma de estar trazendo uma comunicação adequada, e quando envolve conflitos, aí entra um pouco no que a Érica perguntou, né, que essa questão de corrigir o filho e tudo, quando envolve conflitos, sempre devemos usar como início de frase o pronome nós. Nós temos algo a resolver. Nós precisamos pensar nisso seriamente. A comunicação afetiva, ela começa com nós, sobretudo quando há conflitos, porque o nós integra, ok? Nós estamos tristes com a morte da criança de 3 anos em Coimbra. Isso é empático, não é? Isso gera a força do laço. O nós gera a força do laço. E aí você pode falar assim, Raquel, mas é só a pessoa que tem que resolver, não sou eu não. Tá, mas você faz parte da vida dela. Então, mesmo que a pessoa que tem que resolver, você tá ali pelo menos como uma testemunha ou como uma motivadora. Por isso é nós. Talvez a sua parte seja só usar essa frase. Nós precisamos resolver isso. Nós. Ok? Então, na comunicação afetiva, sempre, em momentos de resolução, conflito, use o nós. Tá? Se você usa o você já começa a apontar uma flecha do tipo, é você que tem que resolver. A responsabilidade é sua. E é mesmo. Parte dela é, talvez 90% da responsabilidade do outro e 10% sua de estar ali motivando, entende? Então, o você, ele não deve ser usado na comunicação afetiva quando é para resoluções. Você deve ser usado quando é para você capaz, para motivação você é capaz, você dá conta, você pode tentar de novo, você é a alegria da minha vida, né? Você é a pessoa que mais me traz motivação para lutar. Se colocar no lugar do outro, isso mesmo, Maria Lúcia, né? Exatamente, Tadeu, né? Nós estamos aí nessa trajetória, Tadeu, Arley e eu, de lançar para vocês a comunicação afetiva, e é isso aí que ele está falando. Até a correção, quando ela é feita adequadamente, ela poderá ser afetiva, porque o outro não vai sentir que você quer destruí-lo, mas que você quer, talvez, corrigi-lo, não é destruí-lo, tá? Aquela história, por exemplo, de achar que o filho deixa o quarto bagunçado só para poder implicar conosco. Isso não é verdade, gente. Pode ser alguns momentos que o seu filho esteja com raiva de você e faça isso como uma pirraça, mas não existe ninguém que pirraça todo dia. Viu? Aí eu quero dizer para vocês que no momento de conflito muito grave mesmo, onde você precisa até conter fisicamente uma pessoa, a forma mais afetiva de você conter a pessoa é abraçá-la encostando as costas em você e tentando imobilizar os braços, mas sem apertar para machucar. Isso você pode usar na correção com os filhos. Você abraça por trás e fala, você está com raiva.
Você está desequilibrado. Você está alterado. Mas você não vai ficar assim. Essa autoridade não é de apertar, não é de machucar, mas de conter. Em algum momento, todos nós tivemos que ser contidos, talvez, não é? Ô querida, a leitura afetiva, ela será igual para todos se a gente tiver realmente trazendo uma intenção real, o que é verdadeiro convence, tá? E se a gente estiver trazendo elementos de respeito ali naquela fala, tá? Eu me lembro uma vez, conversando com um mecânico, né? Eu deixei meu carro lá e tudo, e aí enfim, na hora que ele foi me dar um retorno do que tinha que fazer no carro, eu fiz um questionamento para ele, só um questionamento, não falei nada. Você não sabe trabalhar, esse preço tá caro, não falei nada disso. Eu não vou lembrar o questionamento que eu fiz, um questionamento bobo, do tipo, mas isso também vai ter que mexer então? Aí ele já começou. Não, mas você tá falando que a culpa é minha? A culpa é minha. A culpa não é minha, a culpa é sua. Eu estava muito bem naquele momento, eu falei, moço, mas eu não tô falando de culpa. Eu não estou falando de culpa. Eu estou fazendo uma pergunta, ok? Estou fazendo uma pergunta. Aí ele percebeu. Então, Érica, são elementos assim, muito simples, tá? São elementos muito simples na comunicação afetiva. Não precisa ter muita elaboração da gente conhecer profundamente o outro. Gente, todo ser humano quer ser respeitado, mesmo que ele esteja cometendo um grande erro. Ponha isso no seu coração. Todo ser humano quer ser respeitado, tá? Então, a comunicação afetiva, ela traz esse respeito. Agora, às vezes você não está dando conta de comunicar uma verdade porque você está com muita raiva, você está com muito medo, né? Então, vamos voltar na situação do filho. Você está com tanta raiva, porque em 365 dias do ano, ele deixou 300 dias o quarto bagunçado, você está com tanta raiva, que você comunicar algo neste momento é algo que será denso, no mínimo denso, né? Então, você vai dizer esta verdade. Neste momento eu não vou dizer nada, porque se eu for dizer alguma coisa, eu vou dizer coisas que vão machucar. Tá? Isso, colocar a mão no ombro enquanto você fala para a pessoa é uma comunicação afetiva, porque você gera conexão, olhar no olho gera conexão. A comunicação afetiva, ela traz essa profundidade. Quando eu estava dizendo aqui do nós temos que resolver o problema desse quarto que vive bagunçado, por exemplo, né? Gera conexão porque é o vínculo. Agora, se eu falo você tem, o você ele já reforça um sentimento muito forte que nós temos, que é a solidão, tá? A solidão é um sentimento muito presente. Olha, gente, agradecer, abraçar, beijar pessoas que gostam disso, tudo isso é afetivo. Mas eu quero dizer que isso é uma peça no nosso quebra-cabeça. A questão fundamental da comunicação afetiva é comunicar com uma intenção verdadeira de reparação, de união, né? Comunicar com essa intenção verdadeira. Olha, inclusive conosco, lembrando lá, somos seres que temos a dimensão noológica, a comunicação é um dos elementos do noológico, que é o espiritual. É a condição de se dar ao outro, de se dar a si mesmo através da comunicação. Comunicação não é só para resolver problema. Comunicação é uma dádiva, é uma doação, entende?
E a gente não comunica só com a verbalização, a gente comunica com a expressão, a gente comunica com a nossa energia, tá? Existe um livro antiquérrimo, mas muito legal, que chama O Corpo Fala. Então, para ser um bom comunicador também, faz uma leitura um pouco, a pessoa está ali abatida, alguma coisa, deixa ela melhorar para você falar de algum conflito, não é? Gente, o nosso emocional, ele não está pautado em minuto e segundo, ele tem ciclos, tá? Isso aí, ó, no nosso texto teológico, posso comunicar com sabedoria e serenidade. É isso aí. O que fazer quando a filha fala que eu não a amo e me culpa? Pois é, não vai ser com uma discussão verbal que você vai convencê-la de que ela é amada. A comunicação no inconsciente dela, quando ela estiver dormindo. Passa lá perto da... Ah, mas eu não sei se ela mora com você ou não, mas morando com você ou morando... morando com você ou longe, quando você sabe que ela está dormindo, comece a comunicar a intenção. Filha, você é amada. Comece a lembrar de momentos positivos de vocês. Faça isso, porque você vai diretamente no inconsciente dela, tá? Se for necessário ocultar, camuflar as suas reais intenções, dissimulá-las para preservar e preservar o outro no conflito. Olha aqui, queridos, acontece o seguinte, que se é para preservar o outro, não existe dissimulação, tá? A sua real intenção sempre será boa, sempre. Tá bom? Então, vamos colocar aqui uma coisa dramática. Vamos supor que você vai ter que tirar o seu filho da escola porque já passou de todos os limites e ele já disse que se ele sair dessa escola, ele vai fazer um drama, ou ele vai se matar, ou etc e tal. Em algum momento você vai ter que dizer, não, eu vou te tirar da escola. Mas a minha intenção é que você aprenda coisas. Nesse momento você não vai sentir isso. Você acha que eu estou te castigando. Então, entendeu? Não tem essa coisa do dissimular quando a intenção é positiva, mesmo que o ato pareça negativo. O ato, ele parece destruidor. Vou tirar você da escola que você quer, mas ele não é destruidor, porque ele é um caminho de aprendizado. Olha, você pode ir lá perto da cama da pessoa, se você garante que ela não tem sono leve, mas você pode também falar da sua própria cama. O importante é quando a pessoa está dormindo, tá? Nós atingimos muito mais uma pessoa quando ela está dormindo, nas profundezas dela, do que quando ela está acordada. Como a seção inconsciente dela, só falar. Filha, fala, visualiza. Você é amada. Você pode me perdoar. Ok? Se você garante que ela não vai acordar, porque ela tem sono pesado, fala em voz baixa perto dela. Se você acha que ela vai acordar, fale lá de longe, mas conecte-se com ela mentalmente, visualmente. Mas não é uma vez só não, tá, querida? Você faz uma vez por semana durante 90 dias, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de comunicação afetiva, nós estamos falando de tudo aquilo que não é acusador, tá? Que não é acusatório. Então, existe uma história bem interessante que eu já falei aqui para vocês, que está num livro que eu gosto muito, que chama Abuso Espiritual e Vício Religioso. Não gosto do título não, mas gosto do conteúdo. E ali conta uma história estava introduzindo sobre a questão de hereditariedade, conta uma história de um arquiteto húngaro, que diz que quando ele era pequenininho, né, uma vida muito farta,
uma casa muito farta, jantares, empregados e etc. Num momento em que ele estava lá com o vovô, estava passando a semana com o vovô, também muito rico, de repente, quando ele desce para o jantar, tá cheio de gente na sala de jantar, gente estranha, gente de tudo quanto é idade, e aí ele começou a gritar. Ele tinha uns 5 aninhos. Quero meu jantar, quero meu jantar. E aí veio uma das empregadas, correu e deu um pedaço de pão para ele. Ele pegou o pão e arremessou longe, com raiva. Quero meu jantar, sem entender nada daquilo. Aquela casa invadida, cheia de gente. Cadê o jantar? Aí dão um pão para ele. E aí diz ele que, nesse momento tenso, o avô pegou o pão no chão, beijou o pão e entregou para ele. Isso é uma comunicação afetiva. Isso é uma comunicação afetiva. Restaura a calma naquela criança que estava apavorada. Diz ele que lembra tanto disso, que eu fico me arrepiando quando eu falo, porque é muito bonito isso. Muito bonito. A sabedoria deste Senhor. Presta atenção. Presta atenção. Qual que é a conclusão que a criança tirou? Porque diz ele que depois que o avô beijou o pão e deu o pão para ele comeu o pão e voltou para o quarto. O avô não acusou a criança de estar gritando. O avô não ficou dando longas explicações quem eram aqueles estranhos dentro da casa. O avô não condenou a empregada de ter trazido aquele pão. Ele estava ali tentando socorrer pessoas que estavam fugindo do nazismo. Ele era uma dessas pessoas que escondia judeus. Olha que coisa legal. Só que tudo muito, enfim, na urgência, quebrou a rotina da casa dele, mas ele precisava acolher. Ele acolheu tanto esses judeus que estavam fugindo, quanto o próprio neto dele, quanto a empregada dele. Ninguém foi acusado. Comunicação afetiva é aquela que está absolutamente longe da acusação. Gente, nós não devemos ser acusatórios, nem com a gente, nem com o outro. Nós precisamos ser corretivos. Acusatórios não, é diferente, tá? Correção. Olha, pegar aquele pão no chão, beijar o pão e dar para o neto é também uma correção. É uma forma de dizer, filho, come, ok? Comunicação afetiva é aquilo que faz com que todo mundo sinta que é importante, que tem lugar, que tem vez e que tem voz. Ah, mas ela vai funcionar na hora do conflito? Ela vai funcionar pós o conflito. Na hora do conflito pode parecer uma coisa terrível também, aquilo que a gente está fazendo, tá? Mas vocês vejam bem, a intenção desse avô, acolher os judeus, acolher o neto, acolher a empregada, a intenção dele era tão forte que apaziguou aquele momento. E ele disse assim, de alguma maneira, e por que isso está lá no livro? Ele fala, de alguma maneira, aquela sabedoria do meu avô me deu a condição também de ter sabedoria na vida, né? Talvez o vovô nunca sentou com ele e falou longas coisas. Talvez o vovô não tinha ali um tratado de boas maneiras, mas o vovô traz essa verdade, meu filho, todo mundo precisa ser saciado, todo mundo precisa de ajuda. E nesse momento eu preciso também que você me ajude, coma seu pãozinho e vá pro quarto, né? Que bom, Raquel, fico feliz, muito feliz, essa é a minha meta, né?
Vocês lembram que eu falei, gente, que nós seres humanos buscamos segurança o tempo inteiro. Então a comunicação afetiva, ela dará segurança. Eu fiz algumas perguntas aqui para vocês no início, qual que é a sua maior qualidade, quanto que você acredita que se uma semente é plantada, ela vai nascer. Eu faço outra pergunta, como você se sente quando você é acusado? E pior, né? Como você se sente quando você é acusado sem motivo? Como você se sente quando duvidam das suas intenções? Gente, esse é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. E se isso está acontecendo e já aconteceu conosco, nós não podemos perpetuar isso, né? Não podemos. Então pense o seguinte, na hora... Ai, adorei, não vivo sem você. Na hora de estar comunicando algo que é realmente assim importante para uma virada na vida, né? Seja de quem for, não é isso? Seja de você mesmo, comunique com você, fale com você com certeza e tudo, né? Com reparação, com estímulo. Nessa hora, essa é a hora exatamente que não vai estar nenhum fio de acusação. Vai ser o contrário. Vai ser o contrário. É aquela reparação assim que vem para dar um salto quântico, como diz o povo, da física quântica, né? Imagine, talvez, que aquela pessoa que você precise falar com ela, que está num conflito e etc., ela tá assim, achando que ela tá péssima, que ela tá sendo só perseguida. Então presta atenção nisso. E aliás, essa é uma frase ótima para você começar uma conversa. Olha, eu não estou te perseguindo, mas eu preciso te falar isso. Ah, lá vem você, porque você é isso, porque você é aquilo. Pode ser que eu seja mesmo, mas eu preciso te falar isso. Você não assume que é, mas você continua perseverante ali, ok? Então, gente, essas comunicações, elas não precisam ser só verbais, tá? Exatamente. Ter consciência das nossas atitudes impede você de acreditar em uma acusação não verdadeira. Isso mesmo, das atitudes, das intenções, né? Às vezes, olha, você quer ver uma coisa que é bem comum no nosso meio, né? Às vezes a pessoa vai dar uma notícia de morte para alguém, e se é alguém assim muito ligado, né? Tipo, morreu sua avó, morreu seu pai. Pessoa, não, a pessoa foi internada, tá ruim. Por que a gente tá falando isso? A pessoa já morreu. A gente tá falando isso porque a gente acredita que a gente precisa poupar um pouco aquela pessoa. Aí eu pergunto para vocês, é certo falar isso? Né? E aí eu respondo já para vocês como terapeuta de comportamento. Para alguns talvez seja bom ele ser poupado imediatamente e na sequência ir falando devagar, porque a pessoa tem um estado de nervo muito abalado, né? Agora, para outros que sentem que mentir é passar elas para trás o tempo inteiro, você já joga logo uma verdade que é melhor. Tá? Pois é, boa dica, viu, Aline? Desejo de reparação. Boa dica. De fato, vale a pena ver este filme. Olha, por falar em filme, tem um filme também que me toca profundamente, um filme do início aí da década de 2000, 2005, não sei, que é Olga. Olga é uma produção brasileira, é um filme pesado, porque fala do nazismo, fala dos campos de concentração, fala da luta que houve, né? Deixa eu só ver aqui, gente, porque tô aqui que falo. Nós temos 3 minutos. 3 minutos, meu Deus! Mas Olga, ela foi a companheira de Luiz Prestes, eles tiveram um filho, uma filha,
né? Que é a Anitta, e ela foi para o campo de concentração, morreu lá. Mas existe toda uma dinâmica de comunicação afetiva da avó da menininha, mãe de Prestes, tá? O que acontece? Acontece que quando ela lá no campo de concentração mandava cartas para a filha, a vovó, feita pela Fernanda Montenegro, pegava a mãozinha da Anitta, punha a mãozinha na carta e falava: essa aqui é a mamãe. E esse aqui é o amor que a mamãe tem por você. Gente, isso é tudo. O que essa senhora fez por esta criança é tudo. Ok? Então, é a comunicação afetiva. A vovó ali não falou mal de ninguém, dos nazistas. Não, ó, a mamãe aqui, ó. A mamãe para você é essa carta. E essa, né, a Anitta, hoje já uma senhora aposentada, entrevistada em alguns momentos, principalmente no momento do filme, ela fala: eu sempre senti a presença da minha mãe. Exatamente, professora. Isso aí, Anitta Prestes. Sempre senti a presença. Ela também lecionou no Rio. Eu sempre senti a presença da minha mãe. Como sentiu a presença? Porque houve uma comunicação afetiva, tá? E eu quero terminar aqui, nós vamos falar mais sobre isso, vamos falar comunicação afetiva 1, 2, né? Temos várias formas, comunicar para a gente, para o outro, para Deus, né? Para a natureza, para o nosso momento. Comece, então, o seu desafio de 5 dias. Fale coisas positivas para você essa semana, tá? Dentro dessa matéria que eu quero trazer para vocês, tem as cartas da minha bisavó, e uma delas que a gente leu aqui, que ela escreveu para o pai da Arlesiene, quando ele era piquitito, e ele dizendo da saudade que ele tinha da vovó, e ela muito afetiva diz, né? Não acusou a criança de estar com saudade e tudo, mas muito afetiva, ela diz que é isso mesmo, pessoas que se amam têm saudade, mas que eles vão matar a saudade um dia, que no coração de Jesus todas as pessoas se encontram, e ela vai trazendo toda uma leveza para esse momento, e diz assim: olha, assim como você põe chapéuzinho para poder cobrir do sol, reza uma Ave Maria para poder se proteger de todo tipo de pecado, uma comunicação afetiva. Então, nós vamos trazer aqui vários exemplos, mas lembre-se, sobretudo, comunicação afetiva é aquela que faz o que é bom vir à tona e é aquilo que repara aquilo que está lesado. Vamos fazer isso conosco, vamos fazer isso com o outro, vamos fazer isso com a nossa relação com o divino. Eu levanto assim, só para a gente entender, mas o divino está dentro de nós, né, gente? Ele é nossa morada, né? Ele mora em nós, tá? Gente, amanhã não vai ter live, tá? Eu volto com vocês na quinta-feira, mas eu vou escrevendo aí algumas coisas para que a gente possa estar aí fazendo esse desafiozinho de 5 dias, tá bom? Vou escrever para vocês, não esqueça disso, porque de comunicar com você, porque você é o receptário de tudo aquilo de bom que vai acontecer. Você é o canal, você é o reservatório, você é a pessoa cujo muitas sementes vão brotar, ok? Gente, ó, uma boa noite, muito bom estar com vocês, tá? Nós já estamos aqui encerrando, o Instagram já está por me cortar, então lembrando, amanhã não temos live, vamos ter na quinta-feira, e eu tenho 26 segundos para dizer que foi maravilhoso estar aqui com vocês. Boa noite.